Seja bem-vindo ao Santo Zelo Podcast. Aqui, a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Igreja Santo Zelo. Fique agora com a palavra e até a próxima. O Deus é um Pai amoroso, é um Pai cuidadoso, é um Pai que disciplina. Nessa noite eu queria que você acompanhasse comigo alguns versículos bíblicos. A gente vai navegar um pouquinho aqui, alguns versículos bíblicos, e eu queria que você abrisse seu coração para o Senhor ministrar sobre você as realidades a respeito da paternidade de Deus. Salmo 103, no verso 13, o salmista diz assim: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Isaías 63, versículo 16, diz: o Senhor, tu és o nosso Pai. Deixa eu pegar o capítulo inteiro aqui. Na minha Bíblia está a última oração do profeta, mas ele está declarando que tipo de Deus e que tipo de povo é esse. E ele diz assim no versículo 7: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a sua multidão das suas benignidades. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os reuniu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, contristaram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. No versículo 15: onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Nós temos um costume como cristãos, e muitas vezes não conhecedores da palavra, em que depois da cruz entrou a dispensação da graça. Então a graça existe depois da cruz. Mas isso é um engano terrível com relação à palavra. Deus é graça, e Deus derrama a sua graça em todo o Novo Testamento. Um povo rebelde, um povo que se conduz de forma errada, um povo que não entendeu o amor de Deus, o caminho de Deus com eles, e o Senhor sempre renovando e reestruturando e recalculando a rota daquele povo, e amando aquele povo o tempo todo, mas não deixando de ser justo, não deixando de ser juiz no meio deles. Em todo o Antigo Testamento, perdão, falei novo? Em todo o Antigo Testamento, porque a graça está, de Gênesis a Apocalipse, a graça está em: antes da fundação do mundo, o Cordeiro se entregou. Antes da fundação do mundo, o Pai já me amava e já te amava. Algumas pessoas falam: pastor, como é que é esse negócio de Deus saber o amanhã? Como que o senhor acha que é isso? Alguém pode pegar para mim essa chave e esse óculos aqui? Obrigado. Como que é o Deus saber o amanhã? Qual é a onisciência de Deus? Como Deus sabe todas essas coisas? Como Deus nos guia? Mas como Ele nos dá toda a liberdade como filhos para tomar decisões?
Como é isso? E existem várias teologias e teorias sobre como Deus conhece todos os caminhos, mas eu aprendi de uma forma que eu entendo que é a mais didática para nós compreendermos o tanto que Deus é onisciente. Imagina que nós estamos caminhando numa estrada e tem 2 caminhos para seguir. E depende da minha decisão natural escolher direita ou esquerda. Mas a Bíblia diz que Deus já sabe a nossa vida do começo ao fim. Porque Deus vive num lugar de eternidade. A nossa vida, a palavra diz, a nossa vida é como uma erva que de manhã nasce, de tarde o sol bate e ela se vai. O que são 100 anos de uma geração para um Deus que é eterno? Não é nada. Mas numa encruzilhada onde você precisa escolher, como é que chama isso aqui? Bifurcação. Numa bifurcação onde você precisa escolher o lado que você precisa andar, a decisão é sua. E o Senhor conhece tudo que vai acontecer se você for para a direita, tudo que vai acontecer se você for para a esquerda. Se você for para a direita e for o caminho errado, Deus sabe tudo que vai acontecer naquele caminho errado, e Ele tem mais outras bifurcações para você decidir, e Ele sabe todos os caminhos que possivelmente você poderia decidir. E se tem N possibilidades de você tomar uma decisão, Ele conhece o resultado de todas as N possibilidades que você poderia tomar. Infinitas possibilidades de pensamento, Ele conhece todas as infinitas possibilidades de pensamento que você possa ter. Por isso é tão importante nós vermos Deus como um pai, porque uma das funções do pai é dirigir, é guiar, é dar caminho para os filhos. O Levi hoje, nós vamos orar por ele aqui, ele está voltando para Bethel para estudar. Ele fez o 1º ano, vai para o 2º ano, passou os 3 meses aqui de férias, e está indo para lá agora de volta. Nós vamos orar por ele aqui como igreja, mas as orientações, eu e a Renata já demos para ele. E na verdade, elas são muito retóricas, porque durante a vida, Ele já conhece como nós pensamos e qual é a direção que nós queremos para Ele. Então, todas as precipitações, tudo que Ele for precipitado, tudo que Ele tardar a fazer, vão ser decisões que Ele vai tomar. Mas o Pai já deu direção. O Pai já disse para onde Ele deveria ir. Quando nós investimos na vida dos nossos filhos, vocês sabem como nós investimos na vida dos nossos filhos, particularmente a nossa família. Nós tomamos decisões sabendo quem eles eram, porque durante um bom tempo da vida deles, antes deles saírem de casa, nós demos direções, e eles sabem para onde ir. Muitas vezes, o Levi e a Luísa, está casada hoje, mas muitas vezes a Luísa liga para a gente querendo a nossa opinião. O Levi várias vezes me liga querendo saber o que eu acho sobre alguma coisa. Mas se ele pensar direitinho, como meu pai faria isso aqui? Como meu pai resolveria esse problema? Eu tenho certeza que ele vai lembrar de muita coisa que ele aprendeu comigo, que ele me viu fazendo. Porque um pai dá direção. Como conviver com um Deus e não obter direções de Deus? Como conviver com um Deus que você chama de pai e não tratá-lo como um pai? Como isso é possível? E muitas vezes nós vemos na nossa caminhada, e quantas vezes eu já errei com isso, e quantas vezes você pode errar sobre isso, e por isso essa palavra está aqui hoje. É necessário que a gente reconheça Deus como um pai. Ele é um bom pai. Porque por causa das intempéries da vida, por causa dos problemas da vida, por causa das falhas e dos defeitos e dos pecados de pais, filhos não conseguem reconhecer Deus como um pai. Porque o meu pai não me guiou de determinada forma, então eu não vou reconhecer Deus como pai, porque pais não fazem isso. E nós já falamos isso algumas vezes aqui. O grave problema das famílias é paternidade, não é maternidade. É paternidade. E se você reparar numa família que a mãe dá muito problema, você pode saber, o pai está ausente, mesmo estando em casa. Por quê? Porque um pai que se coloca como liderança da sua casa, ele pastoreia a sua casa. Se eu saio desse lugar e deixo de pastorear minha casa e dou a função para minha esposa fazer, ela não é inferior a mim, mas ela tem o lugar dela, e tem coisas que só a esposa faz.
Então nunca uma mãe vai criar um filho como um pai criaria. Mas tem muitas mães solteiras criando filhos. E os filhos falam, minha mãe foi uma guerreira. Ela foi pai e mãe. Não é verdade? Sim, quem foi criado só por mãe aqui? Foi uma guerreira ou não foi? Mas ela não foi seu pai. Não foi. E tinha coisas que você deveria ter aprendido com o seu pai. Ela não deu conta de ensinar. Porque ela foi falha no ensino dela como pai. Porque ela não era. Ela não é. Apesar de todo o esforço e necessidade de ser uma guerreira, ela não conseguiu ser aquilo que ela não foi chamada para ser. Ela fez tudo para ser. E ela fez o máximo. Mas ela tem o lugar. O pai dando direção, a mãe acalentando, cuidando, amamentando, suprindo. Muitas vezes a direção não é tão dura, porque a mãe fala, calma amor, tá bom, ele tem que fazer aquilo, mas vamos ver o jeito que ele vai fazer. Tem que fazer, no ímpeto do pai, tem que ir, tem que fazer, tem que falar. A mãe, calma, vamos ver a maneira que ele vai fazer isso. Normalmente é assim que acontece. Mas se o pai sai do lugar, a mãe é obrigada a fazer coisas, ou dar direções, e ela vai dar direções com o coração de uma mãe, mesmo fazendo o papel de pai. Só que o bom pai, para nós, filhos espirituais, do bom pai não falta nada. Ele tem toda a direção para nos entregar. Mas nós precisamos entender que Ele é um bom pai e que Ele não rejeita os seus filhos. E que nós precisamos caminhar num lugar de podermos ser exortados por Ele, dirigidos por Ele, tratados por Ele como filhos. Porque todo mundo se diz filho de Deus. Mas o quão filho nós somos no dia a dia? O quanto nós somos filhos no dia a dia? Porque o Levi está com um tênis laranja hoje, que é meu. E ele não me pediu para usar. Ele foi lá no armário, pegou o tênis laranja e falou, eu vou de tênis laranja hoje. Porque um filho pede coisas para o pai sem ficar com medo do que o pai vai falar. E eu já errei muito com os meus filhos. Tenho certeza que eles deixaram de perguntar várias coisas para a gente por medo. Porque nós somos seres humanos. Mas quando você é um filho, não é que você tem coragem de perguntar, é que você tem acesso e liberdade para falar coisas para o pai, perguntar coisas para o pai que talvez ninguém perguntaria. Então um dia eu estava lá, eu Levi, a gente estava conversando, não sei o que ele estava conversando com a Luísa, ele falou, pai, estava conversando com a Luísa, e quando o senhor morrer, eu quero ficar só com a casa e com o seu carro, mais nada. Eu falei, tá bom. Só isso? Ele falou, só? Você tinha quantos anos? Sei lá, uns 8 anos, 7 anos. Eu quero ficar só com o seu carro e só com a casa. Só isso, mais nada, tá bom? Eu falei, tá ótimo, tudo bem. Mas quando as coisas apertam, é necessário que a gente reconheça um pai e tenha liberdade para se associar a ele nos seus problemas. A chamar ele para ser sócio nos seus problemas. A chamar ele para dividir, para rachar com você os seus problemas. Porque um filho faz isso. Aliás, muitas vezes o filho nem conta, nem fala muita coisa do que está acontecendo, mas quando acontece o problema, o pai fica sabendo. Quantas vezes já aconteceu isso na minha casa? O problema acontecer e o filho vem falar, pai, aconteceu isso, 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 me ajuda. E o pai fala, ah é? Aconteceu isso? Se vira, menino. É normal isso? Você acha que para o céu isso é normal? Na hora de dar o problema, você não veio falar não, né? Agora, chute na canela, vai se resolver. Você consegue ver um Deus assim? Mas muitas vezes nós tratamos Deus assim.
E quando você vê um testemunho lindo de alguém, ontem a gente estava reunido em família, nós passamos o final de semana em família, eu, minhas irmãs, os esposos delas, meu pai, Dona Luzia. A gente estava conversando sobre muita coisa, Dona Luzia dando um testemunho. E testemunhos tão simples. Mas quando você reconhece filiação, você percebe como o Senhor faz com que a gente caminhe num nível de unção, quando a gente reconhece que a gente é filho. Porque ela está contando um testemunho, no testemunho dela, umas 3 ou 4 vezes, ela precisou parar e falar, olha, e aí eu falei com Deus assim, ó, Deus, ó, é isso, é isso, é isso e é isso. Aí aconteceu mais alguma coisa, ela falou assim, e aí, aconteceu o quê? Aí eu falei com Deus, Deus, olha, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí de novo, olha Deus, lembra daquele negócio? É isso. E eu fiquei pensando, Deus falando comigo, falou assim, cara, se todo mundo fizesse isso, colocasse a sua vida diante de Deus diariamente, e falasse com Deus, chorasse diante de Deus, sorrisse diante de Deus, chamasse Deus para participar das coisas, como seria a vida da igreja na terra? Como seria o corpo de Cristo na terra, se todos tivessem Deus como Pai de verdade, tratassem Ele como Pai, como filhinhos amados, que precisam do Pai, e para qualquer coisa, consultam o papai. Como seria essa terra? Se tudo que eu precisasse, eu pedisse primeiro para Deus. A Luísa, ela tinha umas bonequinhas, que eu não lembro o nome, que eram umas bonequinhas desse tamanho, que eu tinha, tem 1.400 roupinhas. Oh Jesus, pelo amor de Deus. São umas 800 modelos de pole, mais umas 3.000 roupinhas, que não acabava nunca. Pai, bailarina, pai, pescadora, pai, bombeira, pai, não sei o quê. Era um monte de coisa. E aquelas roupinhas eram meio de silicone, meio emborrachada. Rebentava tudo. Não era? E ela arrebentava. E lá em casa, a Luísa tinha um mote, que era, meu pai resolve qualquer coisa. Meu pai resolve qualquer coisa. Ela chegou um dia chorando, porque acho que o Levi tinha rasgado uma roupinha dessa bonequinha dela. Ela chegou, pai, o Levi fez isso, não sei o quê, não, sei lá, não lembro agora. Provavelmente era o Levi, mas poderia ser qualquer outra criança. Eu citei o Levi porque ele costuma fazer essas coisas. Mas ela chegou lá com o negócio arrebentado. E eu falei, cara, é uma bonequinha desse tamanho, uma camisetinha desse tamanho, de um silicone transparente. Como que eu arrumo esse troço? E ela disse que eu resolvo qualquer coisa. Aí eu fui lá dentro, peguei um pedacinho de durex, juntei as pecinhas, ela me olhando. Passei o durex por cima, dei uma apertadinha. Passei o durex para cá, apertadinha por dentro. Tinha um cortinho aqui, e tá, era abertinho atrás. Aí eu, agora ela vai ficar com abertura na frente e atrás, só que a da frente é transparente. E ela, nossa, pai, o senhor resolve tudo mesmo. Saiu com essa roupinha embolada em durex, o trem mais feio do mundo. Saiu com a roupinha toda embolada em durex, a roupinha era branquinha, ficou meio amarelada do durex, e eu coloquei na roupinha, a bichinha ficou assim, ó. E ela saiu, meu pai resolve tudo mesmo. Porque não importava para ela como que eu ia fazer, mas ela tinha uma certeza, aquela roupinha ia caber nela de novo, e meu pai ia dar um jeito. Então eu fiquei me especializando em coisas impossíveis para esses meninos. Perdeu alguma coisa? Nós vamos encontrar. Levi uma vez perdeu um fone de ouvido na rua. Aonde foi? Eu acho que quando nós paramos aquela hora para fazer não sei o quê. Peguei o carro, saímos lá de casa, dei uma volta, entramos na rua de novo. Onde era? Mais ou menos aqui. Paramos. O fone de ouvido no negócio. Ô pai, obrigado. Saiu com o fone de ouvido. Lembra da sua casa, lembra da sua família. Às vezes, a sua experiência não foi com um pai que se colocou no lugar de resolver qualquer coisa. Então, é muito mais difícil você compreender o Pai Celestial que tem realmente a autoridade sobre todas as coisas e pode todas as coisas.
a gente morava num condomínio aqui. Logo que a gente veio para São Sebastião, era 2010, 2009 para 2010. A gente morava num condomínio, Parque Jardim das Paineiras, aquele que fica bem atrás da Igreja Católica, aqui na entrada no Balão de São Sebastião, vocês conhecem? E eu estava na parte da tarde. Não, cheguei do trabalho, trabalhava em banco, eu estava todo vestido social assim, aí tirei a gravata. Eu cheguei, não sei se a Renata estava na rua com os meninos, andando de bicicleta. Eu sei que ela entrou e eu fiquei com os meninos andando de bicicleta. E quem conhece essa história? A história é clássica, hein? Eu fiquei andando de bicicleta com eles ali. Eu andando de sapato bico fino, só tirei o blazer, a gravata, fiquei de roupa social lá andando com eles. E vai de bicicleta, e volta, e vai e volta. A Luísa falou, ai pai, cansei. A Luísa entrou. O Levi era pequenininho mesmo, com uma bicicletinha daquelas de rodinha do lado. Nós estamos afastados da nossa casa, e umas 5 casas para lá, abre o portão, estoura o portão lá e sai um pitbull branco, desse tamanho mais ou menos. Não, um monstro de um pitbull gigante. Eu olho para aquele pitbull, o Levi na bicicleta, e ele assim, ó, babá, para cima de mim. Uma menininha atrás, e um cara atrás dela, porque a adrenalina não escutei nada, né? Só escutei, e o cachorro, para cima da gente, e a menininha, eu joguei a bicicleta de lado, falei, Levi, gruda aqui. Levi grudou no meu pescoço, botou as perninhas aqui, e eu de sapato bico fino, social, fui grudando no poste, agarrando, tentei subir numa grade, não consegui. Andei um pouquinho mais para frente, tinha um poste com um pedaço de muro. Eu botei o pé no pedaço de muro, fui agarrando aqueles fios que sobe do poste, não sabia se era internet, o que era, passando a mão por dentro dos fios assim, ó, e subindo com ele nas minhas costas, subindo, botando o pé. A hora que eu consigo botar o pé em cima da grade, daquele negocinho assim, para fingir que ladrão não vai entrar, entre elas cabe um pé, né? Eu coloquei o pé ali em cima, fiquei segurando na grade. O cachorro grandão fez assim, ó, cheirou meu pé. Chegando. Cheirou meu pé, desceu, deu umas andadinhas, e eu lá em cima comecei a escutar o que eles estavam falando. E o cara estava falando, não é um pitbull. E ela gritava, sei lá o nome do cachorro, Manique. E ele, não é um pitbull. O cara, só que era um dog argentino. Quem conhece dog argentino? Parece o tio do pitbull, parece o irmão mais velho do pitbull. Adrenalina por aqui, eu vou descendo. E o Levi nas minhas costas, agarradinho aqui. O Levi grudado em mim aqui. A gente desce os dois. Eu boto o Levi no chão. O cara, a bicicleta quer que eu ajude? Eu falei, bicho, não fala comigo não, pelo amor de Deus. Leva esse seu cachorro para lá, que não é um pitbull. Não quero falar sobre isso não. Aí fui andando com o Levi, ele puxando a bicicleta. Eu quase em letargia, quase desmaiando. Fecho o portão eletrônico. Fecho o portão. Estamos na grama de casa. O Levi falou assim, pai, posso te perguntar uma coisa? Falei, fala, Levi. O senhor é um Homem-Aranha? Tipo assim, na cabeça dele eu ia tirar isso aqui assim, ó. Sou meu filho, mas eu não quis mostrar para aquele cara. Aí eu, não filho, eu não sou Homem-Aranha. Entrou assim, com a bicicleta assim, tipo, eu pensei que meu pai era Homem-Aranha. Na cabeça do pai, ele só estava protegendo um filho de ser atacado por um cachorro. Mas na cabeça do filho, o Homem-Aranha, o meu pai, o Homem-Aranha, subiu comigo pelas coisas, pelas costas, para me proteger de um cachorro. Porque o pai, ele faz qualquer coisa para proteger o seu filho. E o pai que eu estou falando hoje, ele enviou o seu próprio filho para morrer por mim e por você, para proteger o meu coração e o seu coração, e para que você pudéssemos entender que ele é um pai perfeito. Ele é um pai perfeito. Não tem falhas nesse pai. E ele provou isso sendo amoroso, mas sendo justo. E o pecado só poderia ser aplacado com o sangue sendo derramado. E ele não tinha outra possibilidade como pai de provar o seu amor como pai, a não ser enviando o seu próprio filho
para morrer em meu lugar e seu lugar. Esse pai amoroso entregou tudo o que ele tinha para proteger o meu e o seu coração de tudo que nós poderíamos passar na vida, de toda situação ou qualquer bifurcação da vida que nós escolhêssemos. O sangue de Jesus foi derramado para que o Pai pudesse nos perseguir até o fim, porque o pecado do homem impedia que o Pai se aproximasse dele. E a maneira de religar, religião, a maneira de religar o filho com o pai, era a semelhança dos filhos com o filho, naquela cruz. E eu e você, que deveríamos ter sido pregados naquela cruz, o nosso pecado, que não havia maneira de ser redimido por nenhum homem natural, o Senhor Deus semeia com o Espírito em uma mulher natural, para que pudesse nascer um homem nessa terra, que pudesse obedecê-lo plenamente, e tomar decisões, baseadas na direção do seu Espírito, e fosse até o fim, obediente, para que o sangue dele derramado, me representasse, e te representasse, e a Bíblia chama ele de novo e vivo caminho, para Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho, para que eu e você, possamos ser filhos de verdade. Tem muita gente que fala, eu não reconheço Deus como pai, porque eu não fui um filho de verdade, eu não tive um pai de verdade. Mas confia em Deus, creia no que Jesus fez, na entrega completa dele, porque ele é um novo e vivo caminho. Ele não é só um vivo caminho, ele não é um caminho refeito, ele é novo. Deus abriu um novo caminho para que filhos que não tiveram pais naturais encontrassem em Deus um pai perfeito. E esse pai, ele não está disposto a tudo para que o seu coração seja protegido. Ele já fez isso, entregando o seu próprio filho. Ele já entregou tudo que ele tinha de mais precioso por mim e por você. E quantas vezes nós não honramos a sua paternidade, o seu amor? E quantas vezes nós caminhamos com ele pensando na justiça e no juízo e esquecemos do amor? Porque Deus é um justo juiz. E não adianta você falar para Deus, Deus, olha, meu saldo de coisas boas está altão, então deixa de lado aquilo que é ruim. Não, Deus não olha assim. Porque um pai não olha assim para um filho. O Levi é maravilhoso, a Luísa é maravilhosa, são dois filhos maravilhosos, mas eles cometem erros, e nós precisamos corrigir os erros que eles cometem, mesmo sendo maravilhosos. Porque teve um dia que um cara foi lá em casa para voltar para Deus. Eu orei por ele. Ele chorou ali, eu quero sim. Quando terminou a oração, ele falou assim, pastor, não senti ainda que eu fui aceito mesmo por Deus. E na hora me veio uma cena. Eu perguntei, imagina se você fosse preso por vários crimes. Essa vocês já escutaram, né? Imagina se você fosse preso por vários crimes, você estivesse lá na Papuda, e eu estivesse entrando lá na Papuda, aquela fileira de gente de branco para visitar as pessoas que estão presas ali, e eu encontrasse a sua mãe na fila, e você está preso por vários crimes. Se eu encontrasse com ela, dona fulana, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora veio visitar quem? Ela me respondeu, o traficante, o ladrão, o assassino. O que ela ia responder? Diga aí, gente. Meu filho. Eu falei, então Deus não te ama pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama antes da fundação do mundo. Ele te chama de filho antes da fundação do mundo. Ele te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Por isso que um pai e uma mãe sempre tem esperança nos seus filhos. Tem pai e mãe que liga para a polícia e chama a polícia para prender o filho que está envolvido com droga, com crimes, para salvar o filho, talvez, numa cadeia, porque sabe que não tem esperança para ele ali. Quantas histórias nós conhecemos de mães que ligaram para a polícia para prender seu filho, porque ali ele não tinha mais esperança e ela continuava tendo esperança na salvação do seu filho. Quantas vezes
nós precisamos depositar confiança nos nossos filhos, e eles acabaram de falhar conosco. Quantas vezes? Você imagina o Pai Celestial perfeito, que já fez tudo por mim e por você. Quanta confiança Ele precisa depositar no meu coração, baseado no amor dEle. Porque toda confiança que Deus tem em mim é só porque Ele me ama, independente do que eu seja ou do que eu faça. Mas Ele me ama pelo que eu sou. Você está aqui? Então, esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de famílias desarraigadas. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de pessoas se esfriando. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, você sabe na sua própria vida, se você avaliar o tempo que você tem hoje para as coisas e o tempo que você tinha antes, você sabe que você tem menos tempo. E se você não trabalhar sobre isso, cada dia o seu tempo vai ficar menor. Cada dia o seu dia vai ser mais rápido. Cada dia você vai ter menos tempo para a sua família. Se você não decidir caminhar nesse amor de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, e eu acredito que nós estamos prestes a entrar num tempo muito do fim. Mas como ninguém sabe a volta do Filho do Homem, a segunda vida do Filho do Homem, ninguém sabe quando é. Sabe o que é melhor? Em vez de a gente ficar discutindo se ele vem depois do milênio, antes do milênio, se vai ter milênio ou se não vai, é a gente viver o hoje, como filhos amados. Não só honrando e temendo o Pai, mas tendo o Pai como alguém que nos dá liberdade para nos aproximar dEle. Isso não é para hoje à noite, gente. Hoje à noite é só uma palavra que eu estou liberando aqui. Isso é para amanhã de manhã. Isso é para daqui a pouco, quando a gente chegar em casa. Isso é para quando alguma coisa muito radical acontecer essa semana, ou coisas simples que tiravam a sua paz acontecer essa semana, e você lembrar que existe um Pai que você pode parar um pouco e conversar com Ele, e expor o problema para Ele. Porque se você é pai, você sabe disso. Muitas vezes nós sabemos que tem uma coisa errada com nossos filhos, mas a gente não fica cutucando eles o tempo todo. Quando chega num limite, nós conversamos, mas não o tempo todo. Você está bem? Está melhor? Como é que está hoje? Está bem? Está melhor? Como é que está hoje? Está bem? Está melhor? Deus não é assim. Porque Ele já te conhece plenamente, por completo. Mas por que é importante que eu me aproxime de Deus e busque a Ele e apresente meu coração? Porque quando um filho apresenta um coração para um pai, sendo vulnerável, ele está dizendo para o pai: Pai, eu confio no que o Senhor vai me falar, mesmo que eu não goste. Eu respeito o que o Senhor vai me falar, mesmo que eu fique nervoso, mesmo que eu fique chateada, mesmo que seja uma coisa que vai contra exatamente o que eu estou pensando, mas eu respeito e eu preciso ouvir o Senhor, porque eu sei o amor que o Senhor tem por mim. Uma pessoa que, se fosse para você escolher entre morrer você ou seu filho, você que é pai, se tivesse que escolher, morre eu ou morre meu filho, quem você decidiria? Como seria a sua decisão? Porque a minha já foi anunciada lá em casa. Se tiver que morrer um de vocês, eu tiver que escolher, e eu puder morrer no lugar de vocês, eu morro. Agora, como você não escuta alguém que morre no seu lugar? Não estou falando de eu pagar o preço pela vida dele, não. Isso Jesus já fez, tá bom, gente? Estou falando de uma situação radical de alguém falar assim, ó, a arma apontada e falar assim, ó, ô coroa, vai tu ou esse moleque aqui? Eu pego a mão dele e falo assim, pode ser para mim mesmo. Como não confiar numa pessoa assim? Ela te ama ou não te ama? Ama. Agora, você imagina Deus. Imagina Deus. O tanto que Ele te ama. O quanto você pode confiar na decisão dEle para a sua vida. Por isso que Jesus foi apontando para o Pai, os evangelhos todinhos. Jesus foi apontando para o Pai. Mas quando chegou no final do Evangelho, no finalzinho do Evangelho, Ele começa a apontar para o Espírito Santo. Porque Ele precisava que os discípulos ouvissem o Espírito. Ele precisava mostrar para os discípulos
que ele iria para o Pai, mas o Consolador viria e ensinaria os filhos a andar conforme a vontade do Pai em todas as coisas. Por isso que é tão importante o meu relacionamento e o teu relacionamento com o Espírito Santo. Porque o meu relacionamento com o Espírito Santo vai me fazer aprender a vontade do Pai. Porque quando eu pergunto para o Espírito Santo o que fazer, eu estou perguntando para o Espírito do Cristo ressurreto, o Espírito de Deus. Você pode levantar do seu lugar, vamos orar.